Oi, eu sou a Rafaela, professora aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos escuros, estou usando uma blusa verde e essa é a nossa aula sobre o impacto da colonização europeia sobre as populações americanas. Tenho uma perguntinha para você. Você já teve alguma ideia para adiar o fim do mundo? Você achou essa pergunta estranha? Bem, essa pergunta é o título de um livro de Ailton Krenak, que é quem a gente vai conhecer agora. Esse aí é o Ailton Krenak, ele é jornalista e ativista. Ele é do povo Krenak, ele nasceu em 1953, no município de Itabirinha, em Minas Gerais, que fica na região do Médio Rio Doce. É, aquele rio mesmo que sofreu o desastre natural por causa da mineração. Então, o Ailton tem uma particularidade. Ele participou da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição de 88. E foi durante a Assembleia, em 1987, que ele protagonizou uma das cenas mais marcantes. Em um discurso na tribuna, pintou o rosto com tinta preta de jenipapo. E, segundo o costume indígena brasileiro, é para protestar, porque ele considerava aquele momento como um retrocesso na luta dos direitos dos indígenas brasileiros. Gente, indígenas e os descendentes dos europeus têm muitas diferenças. Só que tem uma que eu gosto de ressaltar que me marca sempre, que é justamente a relação do ser humano com a natureza. A relação de um indígena com a natureza é muito diferente da relação de um descendente de europeu com a natureza. O próprio Krenak, ele afirma que tudo é natureza. Nada existe fora da natureza. Mas quem sou eu para falar isso, né? Vamos deixar o próprio Krenak falar? Vamos ler um trechinho do livro dele? Olha o que ele fala aí, justamente no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a Terra, resulta que ela está nos deixando órfãos. Não só aos que, em diferente graduação, são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Em tempos de avanço do desmatamento, crise hídrica, crise climática, olhar bem, ouvir, perceber como essa relação dos povos indígenas com a natureza é fundamental, principalmente se a gente quiser adiar o fim do mundo. Mas, na aula de hoje, a gente vai investigar, na verdade, uma outra interação, justamente a interação entre os indígenas e os europeus lá no início da colonização. Vamos dar uma olhada? Vamos ver como isso se deu? Então, fica ligado aí na aula de hoje. Gente, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que alianças e conflitos sempre existiram na história aqui do continente. Então, os indígenas, eles não são todos iguais e eles não são todos amigos. Existiam muitos povos que eram inimigos entre si. E esses povos faziam de tudo justamente para derrotar seus inimigos, até mesmo alianças com os europeus, principalmente espanhóis e portugueses, que foram os europeus que mais marcaram a presença aqui no continente. Mas essa chegada dos europeus aqui não foi muito boa para os povos originários. Esses europeus vão deixar um rastro de destruição, vai ser um evento de uma catástrofe praticamente. Os europeus vão trazer fome, vão trazer doenças, vão agir de forma extremamente violenta, vão escravizar esses indígenas, vão roubar suas terras. Então, a América, esse continente que gerou muitas riquezas, ele é marcado muito por uma questão de injustiça social e desigualdade. É só você olhar e ver quem são os povos
marginalizados no nosso continente. Muitos estudiosos dizem que o que aconteceu aqui na América foi um genocídio. Estima-se que 50 milhões de pessoas morreram. Na verdade, 50 milhões de indígenas morreram. Vamos olhar uma tabela, mais especificamente sobre a questão aqui dos indígenas brasileiros. Repara a curva dessa tabela, olha a quantidade de indígenas que nós tínhamos em 1500 e quando temos em 2010. Lembrando que a fonte dessa tabela é do IBGE, tirada do último censo realizado em 2010. As grandes civilizações aqui do nosso continente, elas só foram conquistadas devido a alianças justamente de grupos rivais com os europeus. Vamos olhar rapidinho sobre a questão dos astecas. Os astecas, aquela civilização magnífica que dominou ali mais ou menos a parte do México, né, onde hoje em dia, né, localiza-se o México, ela foi conquistada pelo Hernán Cortés. A princípio, o Cortés, ele não chegou de forma violenta. Chegou até com uma questão de troca de presentes, mas o objetivo dele sempre foi dominar Tenochtitlán, que é a capital do Império Azteca. Só que viu que ser diplomático não ia ser a melhor forma de dominar Tenochtitlán. O que Cortés reparou? Justamente isso, que os astecas eram um império que dominava outros povos ali da região. Os astecas eram violentos. Eles cobravam altos impostos desses povos e caso esses povos não pagassem esses impostos, suas vilas eram destruídas. Então, esses povos que eram oprimidos pelos astecas fizeram uma aliança com Cortés justamente para acabar com o próprio Império Azteca. Galera, essa aí é uma representação justamente da batalha entre os astecas e Cortés. Vale lembrar que vai ter um episódio de rebelião entre os espanhóis e os astecas na capital Tenochtitlán, onde o imperador Montezuma acabou morrendo e esses espanhóis tiveram que fugir da capital. Após a fuga, Cortés organizou um cerco à cidade com inúmeros barcos construídos pelos espanhóis, uma vez que Tenochtitlán era uma ilha localizada ali no lago Texcoco. A capital asteca estava enfraquecida por causa de um surto de varíola e, por causa disso, foi conquistada após inúmeros conflitos violentos. A capital asteca, ela cai devido a alianças. E o Império Inca? Também não foi tão diferente, né? Vamos lembrar que os Incas, aquela civilização ali da Cordilheira dos Andes, aqui da América do Sul. O conquistador que dominou aquele império foi o Francisco Pizarro. O que aconteceu? Quando o Francisco Pizarro ele chegou ali ao território Inca, ele percebeu que estava rolando uma guerra civil. Estava rolando uma disputa pelo trono entre dois irmãos. Um deles venceu. Quem venceu? Foi o Atahualpa. O que o Pizarro fez? Sequestrou o Atahualpa, pediu um resgate. Esse resgate foi pago, mas o Pizarro, ele assassinou o Atahualpa. E, com isso, a guerra civil voltou. A gente vai ver uma cena aí que representa justamente a violência contra os Incas. Então, justamente após a morte de Atahualpa, a guerra civil voltou, como eu falei, e os espanhóis se aproveitaram disso e, vendo que a guerra enfraqueceu o Império Inca, eles conquistaram a capital Cusco, em seguida conquistaram Quito e assim dominaram todo o Império Inca. Vale sempre ressaltar esse protagonismo indígena nos processos aqui do nosso continente. Sem as alianças, sem tecnologia indígena, sem conhecimento geográfico, esse europeu
não ia ser tão bem sucedido, né? Vamos pensar. Mas isso tudo aconteceu no continente americano. E aqui no Brasil, teve algum processo desse? Teve. E foi aqui na cidade do Rio de Janeiro onde a gente vai ver um dos maiores exemplos. Em 1555, não tinha ainda a cidade do Rio de Janeiro. Mas chegaram aqui uma galera. Quem? Os franceses, liderados pelo Villegayon. Eles aportaram aqui com 2 navios com o objetivo de fazer a França Antártica. O que Villegayon fez? Se uniu a um povo, os tamoios. Os tamoios não gostavam dos portugueses e viram nessa aliança uma forma eficaz de acabar e expulsar os portugueses aqui do território deles. Então, os tamoios fizeram uma coisa que vai ser fundamental aqui para a nossa cidade, que foi a Confederação dos Tamoios. Mas o que é a Confederação dos Tamoios? Justamente se uniram a outros povos que tinham esse mesmo objetivo, que era derrotar os portugueses que estavam aqui. Geralmente foram povos que habitavam o litoral, por exemplo, os tupinambás, os tupiniquins, os goitacás, todos eles formavam a Confederação dos Tamoios. Durante 5 anos, os portugueses não conseguiram vencer a Confederação dos Tamoios. Quando a vitória portuguesa apareceu? Quando os portugueses resolveram também criar alianças com outros povos indígenas. E quem são esses povos indígenas? Os Temiminós. Estácio de Sá, na época, sobrinho de Mendes Sá, que era o governador-geral aqui do Brasil, ele vai ao Espírito Santo e lá faz uma aliança com os inimigos dos tamoios, que eram os Temiminós. Quem era o líder dos Temiminós? Era o Araribóia. E após mais 5 anos aí de batalhas, os portugueses eles conseguem vencer a Confederação dos Tamoios e conseguem expulsar os franceses aqui do território da cidade do Rio de Janeiro. Como recompensa, o Araribóia ele vai ganhar uma sesmaria do outro lado da Baía de Guanabara, onde futuramente vai ser a linda cidade de Niterói. O Rio de Janeiro vai ser fundado em 1565 e a nossa cidade vai ser justamente fruto de conflitos e alianças com esses povos indígenas. Mais uma vez, vou ressaltar aqui o protagonismo indígena nesse processo de formação da nossa cidade. Mas, como eu sempre digo, sempre tem resistência. Então, para além dos conflitos e alianças, os indígenas permanecem e resistem até hoje. E não sou eu que vou falar sobre isso, né? Então, vou chamar mais uma vez o Ailton Krenak, aquele lá do início da aula, para falar sobre resistência. Olha o que o Krenak fala em uma entrevista para uma revista. Se a gente sabe que essa pressão tem conexão com o que está acontecendo no mundo, na economia, esse aspecto macro, também penso que a política não teve criatividade de sair dessa roda. Está subordinada ao mercado. Para mim, ainda existem visões de mundo que cantam e dançam para suspender o céu. Quando o céu está fazendo uma pressão muito grande sobre o mundo, uma parte desses seres humanos está cantando e dançando para suspender o céu. Se não fizerem isso, a pressão fica demais para a nossa cabeça e ficamos sem saída. Eu não aceito checkmate, fim do mundo ou fim da história. Esse momento difícil para mim é quando eu mais invoco esse pensamento: cantar, dançar e suspender o céu. Esse texto do Ailton Krenak é uma das grandes ideias para ele adiar o fim do mundo. Fica aí a reflexão para você em casa. Te viu na aula de hoje o protagonismo dos povos indígenas no processo, no início, na verdade, do processo de colonização aqui na América. A aula já está acabando.
mas não sem um desafio. Falei muito sobre os indígenas aqui na América, falei sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Agora é com você. Descubra quais etnias habitavam aqui, a cidade do Rio de Janeiro, antes da chegada do colonizador. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.